mais longas, eu vou passar a palavra ao Samuel para que então possa fazer a reflexão do que temos para fazer hoje. Obrigado. Bom, obrigado Edson e muito obrigado colegas por esta introdução. Realmente é um grande prazer para mim voltar para a DW. Trabalhei aqui em 1998 e já há 20 anos atrás e foi realmente uma grande oportunidade de trabalhar com as pessoas. Já achei algumas pessoas naquele tempo ainda estão aqui, então foi mesmo bom quando o Sr. Alan estava a dizer que é possível voltar e fazer uma breve apresentação. O nome do Unicef e também o colega Chiconella, o colega Edson, estamos aqui para tentar a fazer algumas ideias para estimular um debate. Parece que este aqui é o debate de sexta-feira, então a ideia nossa é para apresentar algumas ideias e no mesmo tempo para ter algumas respostas, para nós também ter um diálogo sobre esses assuntos. Então, o tema da apresentação que eu vou fazer é ligado com os SDGs e a parte de como nós podemos formar o setor da agrosaneamento para atingir este processo dos SDGs. Mas antes de falar sobre isso, vou rapidamente explicar um bocadinho este mapa que nós temos aqui. E este mapa é a mapa dos países onde eu sou responsável para dar apoio sobre a área da agrosaneamento e higiene. Estou baseado agora em Nairobi, na Quênia, e estou a fazer o conselho de todos os programas de agrosaneamento para 21 países listadas aqui. Aquelas que estão no cor vermelha é aquelas países prioritários para nós, como o Unicef, para várias razões. São aqueles países onde nós temos os maiores programas de agrosaneamento e onde nós estamos também a dar mais apoio para assegurar os resultados do SDGs. Então, a apresentação que vou fazer está baseada nesta parte de fazer metas, planos e finanças e diferentes maneiras que nós podemos fazer com diferentes inovações envolvidas. Ao longo dos últimos 6 anos, estive a trabalhar no Addis Ababa, no Etiópia, onde nós desenvolvemos um programa, se chama One Wash, que já foi dito para o Edson, e o One Wash foi a bandeira para acelerar o progresso do abastecimento de água e saneamento. Iniciou em 1998, mas realmente tiveram um impulso aqui em 2009 até 2016. E a parte mais importante na formulação deste programa do One Wash foi no desenvolvimento de um framework, um quadro sobre como nós implementamos e integramos os diferentes papéis de diferentes ministérios, ONGs, parceiros e sector privados, para nós também conseguirmos o resultado que eu vou mostrar. Espécie de um fórum da água que nós temos agora aqui em Luanda. Mas os resultados que nós atingimos foi extremamente bom. E é isso que eu queria dizer. Por causa deste tipo de ferramentas, de coordenar diferentes componentes do setor, nós conseguimos abranger acima de 18 milhões de pessoas em 4 anos. Um resultado de quase o tamanho da maioria dos países aqui nesta zona do África. Ao mesmo tempo, para saneamento, conseguimos fazer infraestruturas e mudar o comportamento das pessoas, de 11 milhões de pessoas naquele período. Então, a base deste gráfico, eu estou a mostrar este gráfico só para dizer que toda a apresentação para frente é para ilustrar as ferramentas que nós utilizamos para atingir este resultado que está escrito. O primeiro ponto foi a coordenação do setor. Esta aqui é uma fotografia que mostra basicamente a maneira que o setor está estratificado e organizado. E não é só para a Etiópia, mas também temos mesmo o One Wash, esta plataforma na Quênia, e também estamos a implementar a mesma situação na Madagascar, agora também. E temos nisto aqui o Ministro de Água e Saneamento, depois temos aqui vários representantes de diferentes ministérios que estão envolvidos no processo de água e saneamento, e depois neste lado temos os doadores, também as ONGs que também estão envolvidos. O sector foi formado em diferentes grupos e nesta parte são duas coisas que queria sublinhar. Uma, este grupo não é só para abastecimento de água e saneamento, mas também para recursos hídricos.
para nós também termos dois grupos a trabalhar em conjunto. Segunda coisa não é só para desenvolvimento, e também para o grupo de emergência. Então nós combinamos também as organizações que estão a trabalhar na resposta das secas, e também a resposta das cheias, e também a resposta da cólera, dentro do mesmo grupo, para reduzir a duplicação entre um grupo e outro, e assegurar também que nós temos todas as pessoas envolvidas com a mesma visão para o setor de agrícola. Esta mostra de diferentes parceiros que foram envolvidos, são vários que estão lá, o Banco Mundial, Banco Africano, os ONGs, diferentes governos. E foi com isso um esquema de eventos por ano. Então, cada ano temos uma revisão conjunta, mas antes da revisão conjunta, fizemos uma visita conjunta para o terreno, onde nós selecionamos 3 diferentes províncias e nós fomos para aquelas províncias, os doadores, o governo, os ONGs, para rever o progresso de um programa que tem alguns desafios. Pode ser saneamento urbano, pode ser água rural, pode ser água urbana. E nisso também nós conseguimos fazer esta revisão das metas do programa ao longo do processo. Um dos pontos importantes do programa é para saber onde nós estamos em termos das finanças. É muito difícil para nós saber se nós vamos atingir os SDGs se nós não temos nenhuma ideia de qual é a magnitude das finanças que nós temos no país para implementar programas de água e saneamento. Então fizemos conjunta uma avaliação de todas as financeiras em 2016. E o total que foi gasto para os programas de água e saneamento foi 465 milhões de dólares. Isto foi através do governo, através dos bancos, através dos doadores, através das ONGs, nível descentralizado e nível nacional. Isto foi importante porque foi importante por causa de dar uma estimativa da porcentagem de GDP que estamos a utilizar neste momento. Do ponto de vista da advocacia, é extremamente importante. Cada país tem a meta que foi estabelecido. Aqui em Angola é 5%, que é o nosso ganho. E esses 5%, nós temos que utilizar esses dados para tirar e discutir com o Ministério das Finanças e os outros parceiros para mostrar que nós não estamos a atingir esta meta. Depois, é importante para a segunda razão, que nós com isto fizemos uma estimativa de quanto dinheiro que nós precisamos por ano para assegurar o resultado do SDG 6.1 e 6.2. No caso do Etiópia e também para os outros países onde nós estamos a fazer, é cerca, neste caso, 3.2 bilhões de dólares por ano que nós precisamos para assegurar aquelas metas universal de 2030. Outros países, eu sei, entre 1 bilhão e 2 bilhões de dólares, mas aqui em Angola ainda não conheço exatamente o valor. Talvez durante o debate nós podemos discutir isso, porque não é assim muito fácil para recolher esses dados, mas é fundamental para nós sabermos onde nós queremos ir. Se não temos esses dados, é difícil para nós a fazer a estimativa. Como este aqui, o funding gap que nós tivemos, o gap dos fundos foi 2,7 bilhões de dólares por ano, então é cerca de 4,8% do GDP. Aqui para frente da apresentação, eu vou apresentar algumas inovações que nós fizemos para preencher este gap. Por causa, claramente, o gap não vem só do governo, não vem só dos doadores, tem que vir de todas as maneiras, de diferentes sítios. Então, nós fizemos isto de avaliação. A avaliação aqui foi das taxas, tarifas e transfers, e nisso nós colocamos diferentes maneiras que nós podemos colocar fundos para o setor para assegurar os SDGs. Primeiro, nós falamos sobre o PPPs, as garantias, ou finanças, a combinação das finanças, seja empréstimos como os grants, eficiência, ou as finanças domésticas e depois o SUSU, cooperação SUSU. Primeiro eu vou focalizar nisso, SUSU, que está aqui em amarelo. O SUSU foi uma iniciativa de governo para fazer uma parceria em conjunto com o governo do Brasil para trazer uma tecnologia que pode reduzir os custos que nós temos para saneamento urbano. Eu acho que o DW já tem bastante experiência nas áreas urbanas em Luanda, ao longo dos anos, e uma das tecnologias que não estava na Etiópia
foi esta tecnologia de saneamento condominial. E a ideia do governo de Etiópia é para construir a habitação para 16 mil casas por ano. E esses 16 mil blocos das casas por ano, esse tipo de blocos, são o processo da habitação de baixo custo. O problema que existe naquelas zonas foi a parte de saneamento. Então nós entramos só como setor para falar sobre a solução de saneamento. Fizemos isso uma parceria com o Brasil, onde o governo do Brasil mostrou interesse para dar assistência técnica para o governo e dar alguns dias por ano, até 80 dias por ano, para desenhar sistemas de saneamento condominial e passar a tecnologia para preparar os documentos de concurso, as cadernos de encargo, as mapas de quantidades e passar toda esta informação para o governo de Etiópia. Ao mesmo tempo, eles fizeram a fiscalização das obras para assegurar que nós temos a capacidade. Quando nós começamos o processo, a grande dificuldade, nós não tivemos empreiteiros locais com experiência para fazer saneamento condominial. Não existe na Etiópia, não há uma planta. Então nós fizemos um acordo com o governo do Brasil para trazer 2 empreiteiros e nós encontramos esses 2 empreiteiros dentro do empreitado que está a ganhar o concurso para construir este saneamento condominial. Foi um grande sucesso e foi duplicado depois com o Banco Mundial em 24 cidades. Então foi para nós um grande impulso. De facto, a transferência desta tecnologia pode custar muito dinheiro ou pode escolher outras tecnologias que não são apropriadas, que vai elevar também o preço que nós precisamos para atingir os SDGs. Então, para nós, o SUSO foi um dos exemplos de reduzir os custos dos SDGs. Este aqui é o exemplo do desenho que nós utilizamos. A segunda coisa é em termos de eficiência do sector. Temos em vários países, incluindo aqui, temos a recolha de tarifas para abastecimento de água, zonas urbanas e também algumas pequenas vilas. Às vezes o uso destes recursos não está recuperado e não reutilizado para fazer reabilitação e operação de sistemas. Para melhorar isso, nós pensamos que uma coisa importante é para analisar os custos que nós temos para diferentes partes de infraestruturas. E uma das partes que nós reconhecemos que é importante foi ao longo do processo de perfuração das fontes. A perfuração das fontes na Etiópia é uma coisa extremamente complicada, é um país que está na montanha e tem vários diferentes tipos de geologia, e temos um grande problema em termos de escuros negativos. Então fizemos esta análise, onde nós basicamente vemos os custos aqui do unit cost de construção e nós comparamos isso com o custo de sustentabilidade para reabilitações. E concluímos que se nós investirmos mais na parte das pesquisas para estes pontos, nós podemos reduzir esta parte, que são os escuros negativos, e incluir e melhorar a parte da eficiência do sistema. Então, para conseguir isso, nós fomos para a solução do Remote Sensing e estamos a utilizar isso como o Unicef aqui na Etiópia, também no Somália, e também no Sul Sudão e também na Madagascar, nesta região onde eu estou a trabalhar. E basicamente nós temos acesso dos mapas do Remote Sensing através da União Europeia, JRC, e no base do Unicef temos um grupo que está a analisar estes mapas para ver as diferentes camadas que nós precisamos para a água. Se nós podemos ver aqui, que eu sempre gosto muito deste mapa aqui. Este aqui é um mapa de aquífero mais profundo, que está baseado nesta zona. Antigamente, nós utilizamos sistemas de resistividade para conseguir estes aquíferos aqui em cima. São aquíferos entre 0 e 80 metros de profundidade. Por causa das mudanças climáticas, nós tivemos vários anos onde estas fontes secou e nós precisamos fazer a transportação de água
para aquelas zonas e custa muito dinheiro para o sector e não são investimentos efetivos. Nós fomos a ver que depois temos aqui o outro aquífero que está embaixo e este aquífero embaixo não tem problemas de salinidade nem de contaminação de flúor. Então nós decidimos que é mais, para nós, pode ser mais efetiva a fazer fontes de água e nesta zona a ter profundidade de 500 metros. E este de 500 metros nós tiramos o água que está embaixo e utilizamos isso para o grande rede de distribuição, onde nós conectamos aldeias rurais, como escolas, com postos de saúde, para meter tudo conjunto de um sistema. Aquela para nós foi bastante efetiva no ponto de vista de custo e no ponto de vista de sustentabilidade. Mas as datas que nós utilizamos por isso não foi barato. Quando nós começamos, um distrito custa $250 mil só para as mapas. Então nós decidimos para fazer uma parceria, nós como sector da águas, uma parceria com o JRC, e o JRC, que eu acho que alguns colegas aqui talvez conheçam o JRC. O JRC agora está a trabalhar em conjunto com as Nações Unidas no Somália, na Etiópia e Madagascar, onde eles ofereceram mapas. Eles ofereceram os mapas grátis, nós não pagamos, e nós estamos a fazer com isso todo este processo de variação, para saber exatamente as camadas que nós precisamos para também ter furos não só positivos, mas produtivos, para assegurar também água para toda a população para 375 dias por ano. Isto aqui mostra mais ou menos a mesma coisa que eu já expliquei. E depois de fazer estes pontos, fizemos estes sistemas de distribuição. Às vezes, o sistema de canalização foi de 150, 200 km e nós ligamos todas as aldeias. Por exemplo, um distrito se chama Borena, que está nesta zona, e mais um Moyale, que está nesta zona aqui. Nós fizemos a ligação entre a Quênia com a Etiópia com um sistema. E aquele sistema usa só um furo que está aqui, mas este furo tem 4 bombas, em causa dos problemas também das bombas. Então, uma tecnologia extremamente interessante do ponto de vista de resiliência, mas também uma tecnologia extremamente importante quando falamos dos SDGs, para reduzir também os custos que nós temos para aquela zona. Sam, aquela camada de água está recarregada anualmente ou está água está a diminuir a água permanente? Exatamente. Bom, nós com isso fizemos grandes estudos como a Universidade do Addis Ababa, onde utilizamos os isotopes para fazer a idade de água. Basicamente, se a idade da água é muito antiga, é o fossil water, não é a água fóssil. Mas se não é, nós podemos fazer, se é uma coisa recarregada com água pluvial. Para nós, com esta experiência, fizemos todas estas zonas aqui. Nós não tivemos nenhum problema da água fóssil e nestas zonas, além disto aqui, tem uma aqui, que tem uma espécie de um aquífero extremamente estranho, que tem uma parte do sandstone no lado e outra granítica, e muito profundo. Aquela zona tivemos dificuldades com esta metodologia, mas aplicamos isso com 5 diferentes tipos de geologia e não tivemos muitas dificuldades ou problemas. Nós podemos partilhar também a metodologia, porque é um weighting system, um peso. Nós metemos o overlay e utilizamos isso para saber onde nós temos. E testamos depois com população, e esta população foi bastante positiva para aquela zona. Só para dizer que o programa de Etiópia, normalmente, o Unicef Etiópia, nós temos cerca de um portfólio de 5.000 furos feitos por ano. Grande programa. E também o investimento que existe dá possibilidades para nós fazer experimentos nas diferentes zonas. Grande oportunidade para o Unicef, mas também para o setor de águas aqui na África. Bom, depois falamos um bocadinho sobre o commercial financing, como as utilidades que eu conheço aqui são grandes iniciativas sobre o WOPS e também o MUGEC, não? MUGECA.
Então, para nós, nos diferentes países, temos este problema, que há muito investimento nas utilidades urbanas e muito investimento na parte da gestão comunitária das fontes, mas no meio temos vários sistemas de água que não têm um modelo apropriado. E este modelo apropriado de gestão, normalmente, ficar assim como uma parte de comunidade e outra parte profissional. E é uma mistura dos dois. Para nós, na situação assim, Quênia, também na Etiópia, também na Somália, temos tantos deste tipo de sistemas. Então fizemos um relacionamento com o Brasil para ver um sistema diferente de gestão. Esse sistema diferente que nós introduzimos foi a parte de ter uma utilidade rural, uma parte que é profissional, mas também com uma parte que é com participação da comunidade. E nisto foi possível estabelecer uma tarifa, onde as pessoas pagam só para água no ponto de vista do consumo, mas também água para os gatos, para também os animais, e para recolher esta tarifa e reinvestir esta tarifa como processo de operação e manutenção do sistema. O esquema deste tipo foi basicamente isso. Eu acho que aqui em Angola há uma discussão que está quase similar. Eu só para dizer que este tipo de gestão já existe nos outros países, onde nós estamos a tentar ter mais eficiência. Este lado, nós temos aquelas aldeias mais dispersas, mais rurais, que têm cacimbas, que têm bombas manuais. Aqui em cima temos um município, onde nós já temos o sistema de rede. E aqui no meio tem vários sistemas, pequenos sistemas, que não têm sistema de gestão. Então nós fizemos aqui um mapeamento para mostrar que no parte voluntário é muito efetiva nesta parte de baixo, menos efetivo aqui em cima. Aqui quando falamos dos municípios, talvez esta parte é mais efetiva e menos efetivo aqui. Mas na parte do meio, nós precisamos um modelo. Então nós introduzimos aquele modelo para uma maneira de gerir, uma maneira de gestão das finanças e recuperação também dessas finanças para reinvestir isso como operação e manutenção de sistemas. Isto significa por quê? Porque nós precisamos, neste caso, outro fluxo financeiro para o sector. Não pode ser só o fluxo financeiro do tesouro, do governo, do doador. Tem que ser também de outra maneira, que é a tarifa. E isto foi também para nós importante. Eu acho que está no fim. Eu acho que este aqui é o último slide. Último slide que eu tenho. Só queria dizer que obrigado por esta oportunidade para apresentar. Eu acho que a ideia agora é para ter um pequeno debate, não é? Então, para nós sabermos também algumas ideias. Obrigado, Alan, para o convite e, bom, estou aberto para perguntas. Obrigado. Esse momento é para interagirmos. Quem tiver alguma questão, alguma contribuição, então, tempo todo. Por favor. Boa tarde, colegas. É muito prazer voltar a ver os colegas aqui. Trabalhei aqui em 2013, 2014. Agora estou aqui por algum tempo. Voltar aqui a lidar é realmente um grande prazer. Este tópico que o Sam está a trazer aqui para nós é extremamente interessante. E o que mais me impressiona é que já está a acontecer em muitos países. A abordagem setorial já está a acontecer em muitos países. E tudo quanto exige é transparência no setor. E começa por nós deixarmos de ter aqueles nossos departamentos, de tipo, eu sou Unicef, e mantenho a informação do Unicef para mim. O outro eu sou DW, o outro eu sou aquilo ali. Mas deixamos tudo isso aí e começamos a olhar para o setor. E quando nós começamos a olhar para o setor, significa que começamos a primeiro desenvolver uma visão comum. Nós todos temos uma visão comum. E depois planificamos juntos. Já sabemos todos que estas são as prioridades do país e do setor de águas no país. Muitas vezes quando se fala de
fazermos uma planificação conjunta e passar para a implementação conjunta. As organizações têm receio, já vi isso aí em Moçambique, onde trabalhei bastantes anos nesse tipo de abordagem, vi isso aí também na África do Oeste, onde as organizações dizem, não, eu não queria pôr meu dinheiro num saco comum. Esta abordagem permite que cada um, o mais importante é termos um plano conjunto, e cada um pode intervir da maneira como melhor lhe convém. E podemos até concordar, cada um por um pequeno bolo numa área comum, e começarmos a construir capacidade ao governo de fazer a gestão dos fundos de todos. Então, queria dizer que é visão comum, planificação comum, visitas mútuas no terreno e, sobretudo, avaliação e feedback. É isto aquilo que nós estamos aqui a tentar promover para Angola. E isso vai permitir que o diretor nacional, sentado, saiba quem faz o quê, ou qual é a contribuição de cada um. E, com isso, também ele consegue ver qual é a parte do setor que ainda não está coberta e melhor poder orientar os recursos. A segunda intervenção que eu queria fazer é sobre aquela parte que o Sam mostrou do remote sensing, em que nós conseguimos estudar os aquíferos e sabemos qual a situação, se existe aquífero ou não. Eu vivi isso aí quando estava a trabalhar na Guiné-Bissau. E tem uma grande aplicação para áreas desérticas, aqui em Angola. Aquela área toda do sul, onde está-se a sofrer de falta de água, eventualmente há aquíferos bastante produtivos na profundidade. Mas para isso é preciso fazer estudos robustos e mais. Quando houver cooperação entre um país e o outro, podemos beneficiar. Nós na Guiné-Bissau chegamos a fazer furos profundos, 200, 300 metros, beneficiando de estudos feitos no Senegal, que era um país maior, e já sabiam que ali existiam aqueles aquíferos. Há um aquífero bastante profundo naquela zona toda da Guiné-Bissau, Senegal, Gâmbia, cobre toda aquela área ali. Nós, que éramos um país pequeno e pobre, não precisamos de fazer estudos, já tinham sido feitos por outro país. Então, a cooperação internacional também pode ser instrumental para que países avancem. Só queria dar esta contribuição. Obrigado. Alguma questão? O senhor Samuel pode rematar a contribuição do senhor? Eu sou Nelson Paulo. Eu não entendo muito da água, mas eu tive um sentimento de alguma revolta quando a TPA filmou os chineses a explorar as nossas águas. Eu me perguntei se toda essa operação internacional não está a gerar competência para os angolanos conseguirem fazer, mas os chineses conseguem. Eu queria perceber se, quando fala daqueles furos de água, é para garantir o fornecimento de água via sistema convencional ou via chafariz. Porque eu entendo que o modelo de chafariz para a África pode ser superável. Porque a África tem muita juventude. Se essa juventude conseguir perceber, eu não conheço, por exemplo, a minha trajetória não tem nada a ver com isto, mas se darem a oportunidade para esses jovens conhecerem, eles vão libertar a criatividade para conseguir encontrar uma solução que garante efetivamente o acesso à água de forma digna e não via chafariz. Esse é o meu conselho. Mas vou responder agora? Pode ser, pode ser. Eu acho que o parte interessante agora é a parte de debate, não é? Exato. E grande mudança. Estamos hoje em 2018, não é? E o mundo de 2018 não é a mesma de 2020. Por causa, nós agora estamos nos SDGs, não estamos nos MDGs. E no período do MDGs, como eu posso falar, por causa do Unicef, mas o Unicef e o OMS, nós metemos as patamares para os MDGs muito baixas em termos das metas. Tipo de tecnologia de água, tipo de tecnologia de saneamento, o próprio caudal de água, a própria qualidade da água foi extremamente baixa nos MDGs para ajudar os países para tentar acelerar o progresso para os MDGs. Aqui na nossa região só foi 8 países que conseguiram atingir a meta do milênio para a água. Só foi 8. Uma foi o Etiópia. Aqui eu não sei, mas eu acho que não foi. Agora estamos nos SDGs.
Os SDGs é completamente diferente. Agora, o SDGs estamos a dizer universal. Toda gente tem direito para a água, toda gente tem direito para saneamento. Mas, no mesmo tempo, o tipo de tecnologia mudou. Agora, a tecnologia não é só uma discussão entre chafariz e bombas manuais. Agora estamos a falar do universal, para as pessoas terem água segura. E água segura que significa de boa qualidade, não daquelas patamares que nós tivemos no processo dos SDGs, a certo preço, affordabilidade, continuidade também, capacidade para nós, como setor da água, assegurar que continuidade, por exemplo, não é bomba manual. Não é continuidade. Continuidade de bomba manual, que significa básico. É um outro nível das SDGs. E depois, a acessibilidade. Então, a habilidade para nós assegurarmos que toda a água que nós estamos a fornecer, todo o saneamento que nós estamos a prover, também tem acesso para as pessoas. Pode ser de distância, ou pode ser partilhada, ou pode ser de maneira, depende da patamar de cada país. Não é? Então, o mundo de 2018 é diferente de 2015. E nós realmente, com um grupo de água e saneamento, também tem que rever um bocadinho as metas e as patamares que nós temos agora. Certamente o custo vai ser maior, mas certamente o impacto do ambiente vai ser maior. Por exemplo, se nós, por exemplo, eu estou envolvido em um programa de perfuração de 2.000 furos. Aquele programa, nós fizemos prospectações geofísicas, mas nós não fizemos medidas de recarga. Então fizemos os furos estão lá, as pessoas estão a utilizar aqueles furos, já foram completos, já foram entregues. Mas agora, com este processo do SDGs, o que eles estão a fazer? Eles estão a tirar todas as bombas manuais e colocar bombas submersíveis. E nós não fizemos nenhum teste de recarga daquelas, de todas elas, porque naquele período não foi isso, um bomba manual não precisa. A caudade da bomba manual é muito pequena. Então o mundo mudou em termos das tecnologias e nós, como setor, também tem que mudar com este processo. De facto, os doadores também que estão envolvidos nisso estão interessados para fornecer e financiar projetos que estão alinhados com os SDGs. Porque o compromisso do SDGs é para todos nós. E se nós não estamos envolvidos nisso, vai ser complicado para nós atingirmos esses resultados dos SDGs. Isto só para estimular um pequeno debate, não é? sobre esse assunto. De facto, eu penso que está interessante essa saída que o Unicef está a promover sobre o aspecto da coordenação no setor, porque quando nós estamos a olhar nos ODS, na realidade, perguntas que estão sendo levantadas ao nível de Angola não conseguimos respostas, porque não há debate, não há discussão à volta disso. E depois acabamos por não saber como é que vamos monitorar os ODS para Angola. Eu acho que é a altura, essas discussões temos que aproveitar, criarmos grupos que, junto com o governo, vamos começar a definir das metas que estão estabelecidas, o que Angola compromete a atingir, até quando, desde a definição dos resultados até aos custos. Essa discussão me parece que não está a ser feita e vamos ter dificuldades para monitorar se atingimos ou não atingimos. Estou a falar da água e também do saneamento. Em março houve o Fórum Mundial da Água, eu pessoalmente participei, mas o Ministro de Energia e Água, a Ministra do Ambiente, estiveram lá e assinaram protocolos, memorandos globais, com compromissos em que os países iriam fazer isto e aquilo. Não tenho conhecimento se quando regressamos há um engajamento nisto. Deveríamos sentar todos para começarmos na base dos compromissos assinados. O que Angola vai fazer? De que maneira que vamos pilotar, vamos monitorar isso? Me parece que isso não está a ser feito, e se está a ser feito, então há algumas lacunas. O que eu estou a sugerir é que seja um desafio. Nós, DW, estamos disponíveis para assumir isso, também o Unicef. Provavelmente poderíamos ser um grupo junto do setor público para começarmos a discutir
essa questão da definição das metas para Angola e como monitorar isto. Me parece interessante, já começamos com essa discussão. Em relação a essa tecnologia de remote access, aqui em Angola não é só questão do Sul, por exemplo, que há muitos problemas. Nós já tentamos fazer alguns projetos no corredor Zeto-Soio. Existe problemas sérios para encontrarmos água. E quando encontramos, água salobra. Existem estudos não muito aprofundados que dizem, se vocês conseguirem perfurar, vão encontrar rochas, mas depois dessas rochas é possível que encontre água potável. Ninguém faz isto. E eu penso que tecnologia desse tipo podem ajudar a resolver esse tipo de problema. E esse corredor que eu estou a indicar do Zeto Soio, também temos o mesmo problema em Cabinda. É muito sério. Eu acho que estudos desse tipo podem ser muito bem feitos. A dúvida que eu fiquei com ele na apresentação de Sam é naquele modelo de gestão, na parte mista, no que vocês estão a implementar, o envolvimento, uma parte que é a gestão comunitária e outra parte entram privados, entram empresas públicas, quem complementa aquela delegação de poderes, quem faz isso? Porque nós aqui temos ainda esse problema de que não temos um setor privado ativo. E quando aparece o setor privado é para fazer infraestrutura, mas na parte da operação e manutenção ainda não existe este setor para confiar que eles podem fazer isto. Eu posso dar uma contribuição. O CUPI levantou vários assuntos, que nós temos um historial com a DW de advogar ao governo, não só a partir do MOGEC, que tentámos fazer que o MOGEC não fosse só um modelo de gestão comunitária, mas também que fosse um modelo que pudesse ser adaptado pelo setor privado, que muitas vezes executa os trabalhos e pode passar muito mais conhecimento às comunidades. Por outro lado, temos esta grande gap. Há diálogos que muitas vezes se iniciam, mas por incapacidade no setor, ou mesmo uma incapacidade de diálogo aberto no setor, até agora, não se passaria da barreira de uma conversa bilateral ou então um encontro de pessoas mais ousadas no setor a abordar os assuntos. Agora, a questão de gestão combinada, esta é uma área que nós, devido aos aspectos institucionais também que nós tínhamos, que nós estávamos pura e simplesmente dependentes de DPAs, que não tinham nem capacidade muitas vezes técnica, nem capacidade logística de poder atender os municípios mais próximos, tornou o setor, digamos, débil na sua maioria. E conforme eu conversava com o Sam e mesmo com o CUP, muitas vezes falo, os grupos GAS, durante muitos anos, fizeram o trabalho básico. Mas conforme Angola também foi transformada no setor das águas entre 2010, 2009 ou 2010, quando tivemos o Água para Todos, Angola sofreu uma transformação tecnológica. O que o Sam fala aconteceu em Angola durante os MDGs. É que as próprias direções provinciais rejeitaram as bombas manuais e abraçaram tecnologias solares, bombas submersíveis, sem muitas vezes fazer os cálculos apropriados de recargas. Muitos furos secaram, outras províncias e municípios receberam tecnologias muito avançadas, mas tecnicamente não tinham nem o setor privado, nem recursos humanos qualificados para atender às necessidades. Angola criou a demanda, trouxe a tecnologia, mas não sabe o que fazer a seguir com a tecnologia. E isto é o momento em que estamos e que
quando o CUPI fala em monitoria, quando discutimos os MDGs para fazer o relatório, e mesmo há 2 ou 3 semanas discutíamos os SDGs, ou os ODS, desculpem, eu estou a falar ODS, e quando discutíamos o primeiro relatório draft, viu-se na mesa que, tanto faz o Instituto de Recursos Hídricos, a Direção Nacional das Águas e a Direção Nacional de Saneamento, ninguém tinha respostas para os indicadores que nós temos como assinados pelo governo de Angola para responder. Daí viu-se claramente uma necessidade de coordenar, dialogar e saber exatamente, estamos a assinar compromissos. Em 2015, a delegação de Angola esteve em Nova Iorque, assinou os compromissos dos ODS, mas neste momento, quando é para dar a primeira resposta preliminar, nós estamos de mãos atadas. Então, há uma necessidade urgente de termos o que nós chamamos que é isto. Todos nós temos que conversar, todos nós temos que ser transparentes, todos nós temos que combinar as nossas finanças, os nossos planeamentos para não haver sobreposições, mas maximização dos recursos e eficiência na implementação e desenvolvimento tecnológico e capacitação dos recursos humanos. Eu acho que ali a experiência que os ONGs, sociedade civil, têm um papel fundamental em tudo isso, mesmo que o COPI está a dizer. De facto, há muitas iniciativas que são feitas para a DW e para as outras organizações que realmente são importantes, mas talvez não estão enquadradas completamente com esta visão. Eu vi isso também na Etiópia, foi decidido dentro do Ministério para nós estabelecermos um gabinete para os ONGs. E foi a Unicef em conjunto, como naquela altura, com a visão mundial, mas por causa deles foram os líderes, mas aqui a DW, o líder do setor, não é? Uma parte das ONGs. E nós financiamos uma pessoa do Visão Mundial e uma pessoa do Unicef, 2 pessoas dentro do governo, para trabalhar em conjunto com o governo, para fazer o registro de todos os programas da sociedade civil que existem no país, onde eles estão a trabalhar, quais são os resultados, quais são os dinheiros, quais são... e contactos, uma base de dados destas coisas. Isto foi transformado com 2 pessoas do governo que foram envolvidas na equipa a continuar a fazer este tipo. Anualmente, 2014, 2015, 2016, 2017, nós lançamos o relatório anual do sector da água e saneamento, onde todos os parceiros que estão a contribuir estavam lá refletidos, seja o ONG, seja o setor privado, seja doador, seja... tudo está lá. Com este relatório foi muito fácil para as ONGs e também para as organizações das Nações Unidas a fazer o fundraising, para mobilizar mais recursos. Por causa foi muito transparente que o resultado que foi atingido para o sector foi esta e a contribuição de cada organização foi isto. Então talvez isto pode ser uma das ideias que podemos partilhar à volta dos ODS, não é? Os SDGs, para nós também termos uma maior coordenação do sector entre o governo, do Estado, doadores e sociedade civil, para nós termos também tudo nós com a mesma visão onde nós queremos ir para o próprio resultado. Eu acho que esta ideia, principalmente da nova iniciativa de criar um Fórum Nacional de Águas, é bastante importante. Porque os anos, quando atingimos mais foram durante os anos de emergência, nos anos na altura do fim de guerra, e quando houve um grupo das instituições, ONGs, Estado, doadores, para coordenar as ações. Mas isto parou à volta de 2005 e 2004 e 2005. E desde já está há 12 anos ou mais que passou. E um dos problemas é que muitos dos
organizações no ecrã hoje em dia não estão no setor, e se está no país não está engajado no setor de água. E de facto um outro problema, eu acho que é relacionado com a implementação do Programa de Água para Todos. Houve um investimento do setor privado, mas não o setor privado angolano. As empresas engajadas foram quase 100% portugueses, brasileiros, israelitas, não sei, algumas chinesas, mas de facto eu acho que não vimos realmente uma parceria uma verdadeira parceria com o setor privado para suportar o crescimento dos sectores locais. E quando os fundos do Água para Todos parou e estas empresas estrangeiras saíram do país, o programa ficou parado com parece que 50% dos sistemas não funcionavam. Sim? E eu acho que a parte financeira é fundamental. Também nós sabemos que o investimento do Estado nos orçamentos nos últimos anos para o sector foi minimalizado. Acho que com a visão da municipalização dos orçamentos, parece que será soluções que pode ser desenvolvido. Estou de acordo com o Sr. Kupi, naquela mapa dos três diferentes setores, aquela no meio é a área que precisamos desenvolver. Claro, a área do Mujeca ainda precisa ser estendido para várias províncias que ainda não estão a praticar. Há muito espaço ainda para sistemas simples com bombas manuais e chafarizes, etc. Porque eu acho que o objetivo dos ODS é de ter água em cada casa, mas há passos intermediários em que hoje em dia por exemplo, o governo provincial de Luanda está a investir em ligações domésticas, hein? A maior parte delas não tem água nos tubos, hein? Mas deixaram suportar o funcionamento dos chafarizes. Só de facto, o acesso de água diminuiu nos últimos 5 anos com a estratégia de água doméstica. Hein? Isto foi a desculpa para chamar empresas estrangeiras com comissões embaixo da mesa, etc., para implementar sistemas mais sofisticados, mas, de facto, ainda não vimos os resultados positivos. São uma série de problemas que acho que... Eu acho que de deixar realmente o facto que não atingimos os ODMs não é... acho que não podemos esquecer que aquelas metas têm de ser atingidas antes de atingirmos os ODS. Retroativo. Isto é muito verdade e ainda ontem, quando nós viajávamos pelo banco, nós vimos que isto vai ser um processo. Estamos a começar um processo que vamos ter que percorrer o caminho pelo deserto até chegarmos à fonte segura de água. Mas para isto eu também vou com as palavras do livro. Nós precisamos de transparência no setor. E esta transparência, se não existir, nós nunca iremos atingir. Vamos estar sempre a avanços e recuos constantes, conforme tem sido o Água para Todos. Parece durante 4, 5 anos, parece. Nós andamos
E Angola era um quintal de construção e de sistemas de água, mas quando nós agora olhamos, por exemplo, o acesso é realmente Limitado. muito baixo. Outro aspecto que o Alan tocou muito, e eu penso que vem de acordo com a apresentação também que o Samuel fez, é o IF. O IF tem que ser um framework de saber quem faz o quê, aonde, quando e como. E neste quando e como tem que ser definido a sua função, o seu papel. Não é só fazer, o que é que vai deixar depois de estar feito. O know-how fica ou vem fazer e vai embora. A definição de quem atua no setor tem que ser extremamente qualificada e determinada. E foi uma das grandes mudanças também na Etiópia. Eles tiveram que definir um framework de quem faz o quê, como, quando, onde e com quem. Que isto foi o que não aconteceu muitas vezes no Água para Todos. As empresas entravam, tem dinheiro, tem, não tem, fui embora e não há o know-how que fique, não há quem possa fazer a operação e manutenção. Os pequenos e grandes sistemas. E, só para acrescentar, isso também afeta o conhecimento que fica atrás. Os furos foram feitos, mas não temos nenhuma documentação desses furos. Não temos como poder aproveitar os furos em termos de fazer substituições. Se você não tem o perfil do furo, não tem o teste de bombagem, não tem características de furo, como é que você vai substituir? Com que bomba? Então, esta parte aqui, isto é uma lição que nós estamos aprendendo e temos que construir nisto para o amanhã, temos que melhorar como setor. Da mesma forma, também foi aqui dito por um dos intervenientes, essa questão de que o país assina compromissos, mas depois os compromissos ficam esquecidos. Então, temos que lembrar sempre, como parceiros e também como governo, antes de ir ao tal evento, há um processo de preparação. Aquele processo não deve terminar quando se assina o compromisso. Tem que haver um processo do que fazemos depois disto. Eu me lembro porque preparamos o SWA para eles. E realmente fosse lá, mas depois disso não houve continuação. SWA é Sanitation Water for All, saneamento e água para todos. Então, o que estou a tentar dizer é temos que passar uma mensagem comum e trabalharmos com o governo para ver se os processos preparatórios de ir a esses grandes eventos internacionais constituem uma base para a gente fazer alguma coisa, um action plan, depois deles assinarem os compromissos. Ok, por favor. Obrigado. Eu queria só dizer que nós, ao nível de Angola, ainda temos problemas muito sérios, se calhar em termos da resposta, principalmente de alguns funcionários sêniores ao nível intermédio do setor de água, do saneamento na Angola. Nós, por vezes, encontramos um paradoxo quando nós estamos a falar da gestão comunitária de água, com as comunidades ao nível das províncias, ao nível dos municípios. Por vezes nós estamos a abordar a questão do mas nós temos um funcionário ligado ao Ministério das Águas que não tem nenhum domínio das ferramentas do governo. Quer dizer, é um bocado complicado. É um bocado complicado. E fundamentalmente nesta fase de hoje que as pessoas estão a falar das autarquias. As pessoas hoje querem aparecer para se perceber melhor do que é isso do MUGECA, porque hoje a música que está a tocar é que as autarquias vão conferir os fundos locais para a gestão da comunidade. E então ali hoje há mais grande interesse por parte dos atores políticos em poderem perceber melhor como é que isso do MUGECA pode estar a funcionar para o benefício, se calhar, do próprio executivo ou do próprio governo. Eu acho que há outros elementos que se calhar não se têm estado a realizar uma série de eventos que têm muito a ver com água, que têm muito a ver com saneamento, onde são envolvidos de facto atores políticos, sociais que estão ligados no setor de água. Ainda de facto temos muita coisa para fazer, porque mesmo o Água para Todos, se olharmos as infraestruturas que foram construídas durante esse período todo de vigência do programa, hoje a gente se olhar para trás, quer dizer, a manutenção ou a existência das próprias infraestruturas
já não existem. Os números avançam, mas do ponto de vista prático, os próprios pontos de água já não funcionam. Exatamente por causa desse elemento da gestão comunitária. Que muitas das vezes não é tido em conta por parte das instituições que estão ligadas a proverem serviços de água para as comunidades. Eu estive aí a ver, uma vez mais, acho que alguns dias atrás, o Plano de Desenvolvimento Nacional. Ainda contempla uma série de ações, de programas, que tem muito a ver com o setor de água e saneamento. Inclusive, tem algo que tem a ver com a construção de chafarizes. Mas pronto, esse programa é quinquenal, para 2018 e 2022, são 4 anos. Eu acho que neste período, se calhar isso que o senhor disse, se realizar um fórum que tem muito a ver com essas questões todas de cumprimento de obrigações por parte das instituições públicas nesse setor, seria se calhar muito bom. Porque parece que as preocupações de quem está lá em cima não são tantas assim para olhar um pouco naquilo que está a acontecer, naquilo que está a melhorar, naquilo que está parado ou aquilo que está a piorar. Porque se temos um plano nacional de desenvolvimento, é um plano de desenvolvimento nacional. O momento seria esse, de facto, de as pessoas começarem a refletir, porque 4 anos não é muito tempo, não é uma década, é menos de meia década. Então seria esta a oportunidade, em que devia-se começar a pensar em fóruns, não é? Para exatamente debatermos um pouco sobre essas questões que têm a ver com a implementação dos programas do Plano de Desenvolvimento Nacional, principalmente no setor de água e saneamento, porque de qualquer forma haverá sempre aquela repetição de investimentos, porque temos água para todos, que se calhar eu já quero dizer que água para uns, para outros não. Vamos ver outra vez o PDN, né, com metas, com descrições extremamente bonito, olhar para aquilo, mas que depois quando chegamos para tentar olhar as metas, se for atingimento ou não, vamos estar outra vez encalhados se foi feito ou se não foi feito. Então este é um problema muito sério que ainda vamos ter que enfrentar. Se quiser rematar, pode ser, não é? Não, ele tocou exatamente no que nós estávamos a discutir, os desfazamentos entre as metas colocadas no Plano de Desenvolvimento Nacional e os dados reais que nós estamos a obter, e que, a partida, se olharmos as metas e os dados, já estamos a ver que isto, até lá chegarmos, teremos um percurso. Mas é que também temos que olhar agora, é isto que estávamos a falar, temos é que olhar como vamos fazer este percurso. E fazer este percurso é o aproveitar de todas as oportunidades, todas as tecnologias, todos os métodos financeiros que temos e discuti-los abertamente. Temos que discutir a mistura de financiamentos, a mistura de tecnologias, tanto faz para a água, para o saneamento, e procurar empresas, o setor privado, e mesmo se tivermos que contratar, quem nos ajude a realmente transformar a difícil realidade num sonho. Este é neste momento o caminho que temos que percorrer. Sim, Samuel. Eu penso que esta apresentação trouxe-nos uma oportunidade para reforçarmos e continuarmos a refletir sobre o setor. Eu penso que o que vai faltar, de facto, é o engajamento. Né? O engajamento ainda é muito fraco. A apresentação trouxe-nos um exemplo da integração da universidade. Né? O exemplo da Etiópia, a universidade ajudou a fazer os estudos, ajudou-se a recuperar água. Nós sabemos, temos conhecimento que houve um estudo aqui do setor mineiro, liderado pelo Ministério das Energias Minas, que trouxe um dado que dizia que o Cunene, por exemplo, tem um aquífero muito potencial. Mas de lá para cá não se falou mais desse aspecto. Eu, por exemplo, tenho conhecimento que a Faculdade de Ciências trabalha muito, mas trabalha com quem? Com empresários, que vão lá pedir os serviços da universidade para fazer um furo numa habitação que vai beneficiar. Mas isso tudo não é potencializado. Quer dizer, são coisas muito isoladas, que me parece, depois do que nós vimos aqui nessa apresentação, se fosse trazido num só saco, poderia ser uma mais-valia para fazermos as coisas de uma forma mais coordenada e conjunta. Mais uma vez está aí o problema da transparência. Né? Nós temos um problema sério de transparência. Ninguém quer dizer o que está a fazer e como está a fazer e com que dinheiro que está a fazer. E se isso continuar assim, sinceramente vamos ter problemas sérios. Eu pessoalmente me envolvido para fazer um
experiência para saber como é que foi o investimento feito no Água para Todos. É um bocadinho, é uma divisão muito grande, né? Nós vemos relatórios bonitos, está tudo lá, etc., mas na realidade não aconteceu absolutamente nada. Aquilo que estamos a dizer, temos tecnologia que quando funcionou no dia da inauguração, né? Abriu-se champanhe, etc., 2 dias depois já não funcionou. Porque não se deixou capacidade local para operacionalizar o sistema. Nós constatamos isso, constatamos também que há locais que deixaram tudo lá, fizeram furos, etc., e já não avançou. Mas o relatório, quando tu lês, vai dizer que aquela comunidade tem água. Mas as pessoas continuam a caminhar grandes distâncias, com banheira na cabeça e tudo mais. Aquilo que o senhor Ana falava de água em Luanda é triste. Desconectaram os chafarizes, as pessoas têm de facto a torneira no quintal, mas a água deixou de correr há muitos anos. E as pessoas hoje, por exemplo, para quem veio de Cacoago, vê pessoas atravessar a estrada de um lado para o outro com banheiro na cabeça. E eles tinham do outro lado, já tinham água, né? Nos chafarizes pelo menos, era o próximo de casa. Agora só atravessar a estrada para ir do outro lado buscar água, quer dizer, não se percebe. Não se percebe. Então o que vai faltar também é de facto essa questão do engajamento, procurar um pivô para coordenar tudo isso, para ver se as coisas caminham no caminho possível. De facto, o que falas é muito interessante e o fórum é exatamente isto, para trazer todos os parceiros. Até o setor mineiro fez um dos maiores estudos nos últimos 2 anos de mapeamento com remote sensing em Angola. A informação já praticamente existe, porque eles estavam a fazer o remote sensing mineral, mas também fizeram dos recursos hídricos. Eu esqueço-me o nome do estudo do mapeamento. Panageu. Exato. O Panageu já existe. Planageu já existe. E eu penso que o Instituto de Recursos Hídricos deve ter recebido a parte do balanço hídrico, ou se não recebeu, pode discutir claramente e abertamente com o Ministério de Geologia e Minas. Agora, isto tem que ser trazido de uma forma clara, porque para mudar o paradigma em que vivemos, a Etiópia fez esta mudança. A informação teve que estar aberta para os técnicos poderem usá-la com capacidade e clareza para tomar as melhores decisões no setor. E foi desta forma que descobriram os aquíferos profundos e tomaram as decisões certas de fazer distribuição de água em cerca de 200 km, 100 km de extensão muito baixa. E isto é preciso um engajamento, diálogo e também alguma coragem no setor para mudar o paradigma. Mais alguma questão, alguma contribuição? Silêncio indica que nada. Vamos passar a palavra ao Sr. Samuel. Considerações finais. Podemos encerrar o nosso espaço. Obrigado. Bom, realmente, como foi dito, foi um grande prazer para voltar no DW novo e mais uma vez obrigado pelo convite. Ao longo dos últimos dias foi uma impressão que o ambiente agora está bastante positivo aqui em Angola. Bastante positiva, bastante nova liderança, novas pessoas e há oportunidades para nós organizarmos algumas coisas diferentes para a frente. E com isso o ambiente positivo queria dar no nome do Unicef, não é? E nós estamos a agradecer muito a nossa parceria com o DW e também com os outros parceiros para conseguir os resultados que já foram atingíveis. Né? Para frente, uma das coisas que eu quero ver no novo papel que eu tenho em Nairobi é mais visibilidade do Angola. Todos estes eventos internacionais que eu participaram, está lá Moçambique, está lá Zimbábue, está lá Etiópia, mas nunca temos este peso, como dizer, representação da Angola que nós precisamos.
E nestes fóruns onde nós estamos a discutir o sector da água, é onde as decisões são tomadas sobre o fluxo financeiro, finanças para os países, etc, etc, etc. Então, se é possível, mesmo pela apresentação, discussões, se é possível para o nosso fórum da água, até pelo menos a habilidade nos próximos 2 anos a ser mais visível no nível internacional e representar mais nessas discussões. Eu acho que vai ser uma grande vantagem para o sector local, como nós dizemos, o sector de água, e para beneficiarem das pessoas que ainda não têm acesso de água e saneamento. Então, só vou dar esta palavra, vou deixar esta palavra e dizer mais uma vez obrigado. Muito de experiência, muita aprendizagem que eu tive naquela altura. Estive a praticar em vários países e foi um grande prazer para voltar para Angola e partilhar essas pequenas palavras com vocês. Obrigado. Nós também agradecemos a sua disponibilidade e reiteramos o convite para próximos debates. Para este mês e o próximo mês, para este mês vamos a tentar olhar sobre as questões ligadas à terra e o próximo mês, que é o mês de outubro, sabemos que é o mês da habitação, queremos olhar temas ligados sobre a habitação. Também, se os colegas presentes aqui conhecem alguém que trabalha e que investiga nessas temáticas, podem nos sugerir e nós vamos convidá-los para estar conosco aqui. Sim, senhor.